paz do Senhor Jesus é a paz. Começar te dando a paz, depois eu falo olá, seja bem-vindo, fique à vontade, sente-se à mesa. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já pensou em realizar o desejo de Jesus? Talvez você nem sabe qual é o desejo de Jesus, mas eu vou te dar um spoiler. Pega a sua Bíblia, abre lá em João, no capítulo 17, lê versículo por versículo com atenção. E você vai descobrir. É claro que eu vou falar um pouco aqui sobre, mas eu quero que você faça isso. Porque a gente, às vezes, se empenha tanto em realizar o desejo de alguém que a gente ama. Os nossos próprios desejos, nos empenhamos em realizar. Sempre queremos fazer algo para tornar o outro feliz. Mas será que você já parou para pensar em realizar o desejo de Jesus? Não é um desejo fácil. Pelo local que vivemos, né? O mundo, a demanda do mundo, ao qual as nossas escolhas e desejos são conflitantes com o desejo de Deus. E às vezes a gente, por mais que não queira olhar para esse século, para as coisas desse mundo, a gente acaba olhando e acaba vivendo aquilo, né? Mas qual é o desejo de Jesus? O desejo de Jesus é que nós venhamos nos tornar um com Ele, com o Pai, para que todos olhem e vejam Ele em nós, para que todos creiam nele através de nós, através daquilo porque não é só o que falamos, o diferencial de Jesus naquela época que ele não só falava, mas ele fazia o que falava. E hoje, se você quer ver um diferencial, você busca isso em alguém. Você busca ver que aquilo que aquela pessoa fala é o que ela vive, é o que ela pratica. Porque aí você olha e fala assim, cara, dá pra fazer? Por quê? Se a pessoa consegue, eu também vou conseguir. É possível. Ainda que aos olhos humanos pareça impossível, você vai ver que é possível porque você vê que o outro faz. Então, dá pra você fazer. Porque o ser difícil não quer dizer que é impossível. E quando a gente pensa nisso, no desejo dele, é refletir isso pro mundo. Ouvi uma pregação esses dias sobre a gente fazer realmente o que Jesus faria. E eu cheguei numa frase que é algo que veio muito pra mim, pra poder estar dividindo com vocês sobre isso, é sobre os meus atos, as minhas atitudes, a minha forma de viver nessa terra tem despertado no outro o desejo de servir o meu Senhor. Sempre foi a minha oração, sempre foi essa: Senhor, me ensina a te servir de forma que gere, não existe inveja boa ou ruim. Até mesmo um ponto de inveja que a pessoa deseje, queira o que eu vivo, o que eu carrego, que é o Senhor. Que eu não precise falar e ter que tentar de argumentos humanos convencer a pessoa que o Senhor é o melhor caminho, mas que ela olhe para minha vida e deseje o que eu tenho, que é o Senhor, que é o meu bem mais precioso, e que ela se curve diante do Senhor. Não para vir e ser meu inimigo, querer brigar contra mim, se levantar contra mim, porque a gente sabe que existe, mas para que ela deseje e queira viver o que eu vivo. Sempre foi a minha oração, o meu desejo. Até que eu descobri que também é o desejo do meu pai. Então hoje eu pergunto para você: se você visse outra pessoa agindo como você age, fazendo o que você faz, da maneira que você faz, você ia desejar servir o Deus que ela serve, que você serve? Se você se analisasse, se você fosse filmada sem que você estivesse vendo, na sua naturalidade, e depois você assistisse aquele vídeo e você se visse, você ia desejar o Deus que você serve? Você ia conseguir ver a manifestação de quem ele é? Quando a gente fala da igreja primitiva, a igreja de escrilinhados, isso é uma coisa que eu acho linda, que eles não precisavam sair pregando, anunciando. O próprio Espírito acrescentava. Lá em Atos, capítulo 2, 47, diz assim: louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Os que estavam sendo salvos, eles acrescentavam à igreja. O Espírito acrescentava. Tá sendo salvo, vai trazendo, porque o Espírito ia só vai trazendo para a igreja. Por que trazia para a igreja? Porque eles viviam de uma forma que era linda de se ver e de se desejar. Era uma verdadeira família. Eles comiam junto, bebiam junto, eles faziam tudo junto. Eles se alegravam junto, eles choravam junto, eles se animavam junto. Veio a perseguição. O que fez muitas pessoas se converterem até mesmo na arena é ver que os cristãos iam para ser comidos por leões, mas com uma felicidade, com uma alegria, com um semblante de quem Deus é. E o que está faltando é a alegria que só Deus dá.
em nós. É a paz que só Deus dá em nós. Tá faltando fruto em nós. Porque o mundo tá nos vendo e vendo que nós somos iguais a todo mundo. Nós não fomos chamados para ser iguais. Nós fomos para ser iguais a Cristo e revelá-lo para a terra. Para que todos, quando olhassem para nós, desejar ter Ele. Crer nele. Se você leu, como eu te falei para você ler lá em João capítulo 17, ele vai falar isso para que todos creem em nós. Creia que eu vim através da vida daqueles que têm a mente transformada e vive verdadeiramente o evangelho. Será que se você se observasse, você ia crer que Jesus veio, você ia crer em Deus, você ia crer nele, você ia se apaixonar por ele, porque uma pessoa apaixonada, ela contagia. O lugar fica mais leve. Será que você tem transmitido em meio às suas lutas, às suas guerras, às suas aflições, a alegria, a leveza de servir a um Deus tão maravilhoso como Ele é, um Deus tão bondoso como Ele é? Será que você tem inspirado as pessoas através dos seus atos, atitude, da sua conduta? Será que as pessoas estão desejando ter esse Cristo que você fala que ama e que serve? Ou o seu zelo, a sua religiosidade está afastando as pessoas dele? A tua cobrança excessiva, o seu julgamento extensivo ou a sua hipocrisia de falar que é e não faz, de pregar algo e fazer diferente, está trazendo nojo, está trazendo distância das pessoas, levantando verdadeiras barreiras das pessoas chegarem a Cristo? Será que se a sua conduta, a sua vida, o que você faz, os seus verdadeiros atos, não o que você fala, não o que você prega, mas o que você vive, será que está trazendo as pessoas para perto? Ou será que está afastando as pessoas de perto de Jesus? Tem que ser algo que contagia, tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero. É você se apaixonar por Ele, você ter a mente transformada por Ele e você verdadeiramente ser uma nova criatura. E uma criatura que está nele. Porque o galho que está na videira, ele tem vida e produz fruto. Agora você tá na videira e tá morta, tá com um semblante sempre abatido, sempre chateada, sempre murmurando, sempre questionando, sempre reclamando da vida, do sol, de tudo. Isso revela o quê? O Deus que tu serve? Porque não revela. Jesus amou, sabe? Um prisioneiro naquela cruz, que estava ali ao lado dele na cruz, crucificado para ser morto. Mesmo naquele momento que ele estava de muita dor, de muita angústia, de muita aflição, ele olhou para ele com amor e o salvou. Ele olhou para a mãe dele, olhou para o seu discípulo, para João e falou: mulher, agora eu sei, então o seu filho, ele cuidou. Mesmo no momento, ele foi cuidadoso. Ele esteve ali. Então, não é porque no mundo teremos aflições e não adianta. Sempre vai aparecer algo. Mas a nosso humor, nossa alegria tem que estar nele. O gozo do Espírito. A paz que excede o entendimento humano. Tá um caos, mas você tem paz, você tem alegria. Por quê? Porque tá nele. E o mundo precisa ver isso. E é isso que o mundo deseja. O mundo corre atrás de muitas coisas, bens materiais. Mas isso não sustenta, não preenche. Quando ele olha e vê alguém que talvez tem menos, ou talvez está num caos, mas tem alegria, tem paz, satisfação, é isso que ele fala: o que você tem? Porque o que eu quero é isso. O que eu preciso é disso. Será que você está transmitindo isso? Será que quem está do seu lado, seu próximo, talvez seu esposo, filhos, vizinhos, amigos de trabalho, eles estão crendo em Jesus? Será que eles estão crendo pela sua atitude? Verdadeiramente Deus existe. Porque olha como ele é, olha como ela é. Tudo que tá passando é muito Deus mesmo. Só pode ser Deus. Será? Ou eles estão olhando e falando assim: meu Deus, não conhece nem Deus que serve. Que olha como vive. Vamos nos olhar e ver se a gente se apaixonaria pelo Deus que a gente apresenta através dos nossos atos e atitudes. Porque a gente precisa, através da nossa vida, fazer com que o outro deseje o Deus que nós servimos. Eu também quero servir esse Deus, porque eu quero viver isso e servir. Então, hoje, reflita, rebobine a roda se for necessário, mas se aproxima do seu pai, deixa que ele cresça e revele ele para essa terra, revele ele para esse mundo. É o que nós devemos buscar. Nós devemos desejar todos os dias, realizar o desejo de Jesus. O desejo dele é descrito através de uma oração. Ele revela o seu coração para o Pai através de uma oração. E o apóstolo João escreveu tudinho
para que nós venhamos ter o acesso e a oportunidade de nos esforçarmos para realizar o desejo de Jesus. Então vamos nessa, vamos nos esforçar para realmente mostrar para essa terra quem é o nosso Deus, através da nossa vida, através dos nossos atos, através das nossas atitudes. O Pai conta conosco. Tenha um dia abençoado por Ele e vamos nessa.